Olá, pessoal. Segundo episódio do Safecast. Quero agradecer a audiência, pedir para que vocês indiquem mais amigos, pessoas para seguirem e assistirem nosso programa. Hoje a gente está aqui com o Dr. Jorge, do Alib Filho, especialista em saúde ocupacional, psiquiatra, vasta experiência em perícias médicas, enfim, e hoje ele veio contribuir conosco e com vocês. Ele vai compartilhar um pouco da experiência dele, tanto na parte de saúde ocupacional como psiquiatria. Na verdade, inclusive trazendo a psiquiatria para dentro do universo do trabalho, né? Porque de loucos e médicos todo mundo tem um pouco, né? É verdade. E hoje em dia tem mais louco, né? Tá bastante. Vem aumentado muito, né, no mundo a incidência de doenças mentais. A psiquiatria, na verdade, me escolheu, eu não escolhi. Né? Dentro da Alumar, onde a gente trabalhou junto por um bom tempo, foi criado um programa de saúde mental em 6 etapas, em que incluiu o burnout, né, dentro dele, mas mais como modo de prevenção. E lá eu senti a necessidade de fazer uma pós-graduação no tema e assim acabei e vi ali um ambiente seguro para mim, que eu gostei muito da psiquiatria, ainda mais com convívio contínuo relacionado ao burnout. E hoje as doenças mentais sendo as principais causas de afastamento no mundo, não tem como um médico do trabalho não estar ligado às doenças mentais. Como é que se diferencia o burnout do estresse comum? O burnout tem uma tríade, né? Que é um esgotamento físico e mental intenso. A pessoa tem dificuldade de levantar da cama, tem o que a gente chama de anedonia, que é a perda dos prazeres, né? Perda de prazeres em coisas que geravam prazer anteriormente. Tem o cinismo, que é o distanciamento do trabalho. Então, ele não liga mais para as metas batidas, ele não liga mais para os colegas de trabalho, se eles estão bem, se não estão bem, e uma perda de produtividade. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente também fala de produtividade, de ganho, de renda. Então, a empresa que não cuida disso, ela está desleixada com relação aos seus ganhos. Eu ia até perguntar, mas durante a tua descrição aí da diferença, tu chegaste até a pontuar, né? Que era exatamente como a gente consegue perceber, né? Quais são esses sinais no dia a dia, o que um gestor já pode perceber e achar que era importante ir encaminhar para o saúde ocupacional, ou o médico que está avaliando já perceber a necessidade, porque nem todo médico trabalha psiquiatra como você, né? Sim. O que é importante para o gestor é manter um diálogo aberto. Isso é o mais importante. E não ter o preconceito relacionado à doença mental. O que a gente sempre dizia é que o adoecimento mental não pode gerar um afastamento necessariamente. Porque muitas vezes a produtividade baixa e o gestor já, por vezes, já quer afastar esse colaborador para botar um outro no lugar. Isso pode até piorar a situação, né? Isso geralmente piora. Pessoas afastadas por sídios osteomusculares, por problemas osteomusculares, acabam desenvolvendo, num afastamento mais longo, doenças mentais. Então, imagina uma pessoa que já tem essa doença mental tendo um afastamento de 3, 6 meses. A tendência é que, nesse meio tempo, piore muito esse quadro. Então, pensando não só na produtividade da empresa, isso já é conhecido, é mais de $1 trilhão perdido por ano por afastamentos relacionados à doença mental. Mas isso a gente está falando de afastamento, absenteísmo. E o que gera mais perda é o presenteísmo. Quanto que essa pessoa que está trabalhando não rende. Então imagina, a gente está aqui com um transtorno adaptativo, um transtorno de ansiedade generalizada, lembrando que o burnout não é uma doença, mas um estágio prévio para gerar esse adoecimento, né? Então, digamos que esse burnout gerou um transtorno de ansiedade generalizada, como essa pessoa vai conseguir pensar nas demandas de trabalho se a cabeça dela está um turbilhão, se ela vive com medo de que algo errado aconteça, né? Que ela não tem um convívio adequado com os colegas de trabalho, que ela tem um cinismo, não liga mais para as metas, não dá conta do que está acontecendo. Então,
É importante que a empresa pense nisso, mas também pense que essa pessoa ela pode piorar muito com qualquer medida que faça. Mudanças de locais de trabalho para lugares piores, afastamentos, demissões, né? E isso vem ocorrendo bastante. Então, o primeiro passo para qualquer gestor é ter um diálogo aberto. Um diálogo aberto. Mas a gente sabe que burnout não é uma doença contagiosa. Mas indiretamente isso não pode desencadear muitos outros casos ou a percepção de outros casos quando identificado primeiro. Perfeito, perfeito. Não é contagiosa, entre aspas. A gente sabe que gestores adoecidos geram liderados doentes. Então, quando a gente fala de gestor estar com os ouvidos abertos, quem vai olhar esse gestor? Isso é importante, porque se esse gestor estiver doente, ele vai gerar adoecidos dentro da empresa, né? Porque isso vai gerar um cinismo, ele não vai estar ligando para aquele funcionário, né? Ele perde um pouco dessa capacidade. Quem vai tratar dele? É como um médico doente. Como ele vai ter a capacidade de tratar uma pessoa ele estando doente? Então, o programa de saúde mental ele tem que ser diferente para os líderes do que é dos liderados, né? Então, isso é muito importante. E isso gera o que você está falando. Não transmite, né, como um vírus, mas acaba transmitindo para uma cadeia, né? Então, você acaba gerando mais demanda. Mas vamos pensar no mesmo nível hierárquico. Eu não estou ligando muito para o meu trabalho, né, se eu vou bater ou não a meta. Isso vai gerar uma sobrecarga em outro funcionário. Essa sobrecarga em outro funcionário, seja através do presenteísmo, que é eu estar trabalhando sem ligar para a produtividade, seja pelo absenteísmo, eu faltando muito, vai provavelmente gerar um adoecimento futuro nesse outro funcionário. A gente olhando aí, olhando para trás, a parte de tudo que aconteceu na parte ocupacional, a gente veio aí da LE, das perdas auditivas, a questão psiquiátrica hoje, da questão da saúde mental. Você acredita que a Covid desencadeou ou a Covid apenas deixou isso mais sob foco e mais perceptível? Eu sou de uma terceira geração de médico do trabalho, né? Meu avô pegou a parte da perda auditiva, meu pai Lerdort, né? Se bem que ele ainda está pegando essa parte de saúde mental, e eu essa demanda gigantesca relacionada à saúde mental. Antes da pandemia, já era a principal causa de afastamento do mundo. A segunda principal causa de afastamento no Brasil virou após a pandemia. Mas é importante que a gente entenda que a pandemia foi um processo de aceleração disso no Brasil, né? Isso iria acontecer pela velocidade que estava aumentando. Agora, é muito importante o papel que o burnout, ao ser incluso no CID-11, desempenhou para que as empresas vissem isso. Não que o burnout seja uma doença novamente, até porque ele está na mesma categoria do desemprego no CID-11. Desemprego não é uma doença, mas é algo que gera o adoecimento. Mas essa nova tendência, a gente tem que ter um filtro, saber o que realmente é burnout. Burnout não é uma doença porque não tem um tratamento adequado, apesar da gente ter essa tríade ali de desenvolvimento. Quando eu vou retirar as doenças, em algum momento eu vou enquadrá-la no transtorno adaptativo, depressão, transtorno de ansiedade, etc. E esses sim tem tratamento. Então é importante que a gente diferencie isso. E também, infelizmente, para perda auditiva, para doenças mentais, tem pessoas que abusam disso, né? Tem problemas pessoais, tem problemas financeiros e acabam vendo apenas o trabalho como um meio adoecedor, e isso gerando judicializações, né? E esse é um grande problema que hoje nas perícias eu venho enfrentando, né? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento também para que a empresa esteja protegida após a demissão desse funcionário. Só fica mais complexo, porque em relação
um problema osteomuscular, a gente tem um exame, uma imagem para fazer um nexo causal se tem a ver com o ocupacional, se não. O cara entrou numa perícia, mas o cara lá é DJ, tem um lazer que o expõe mais. Mas num caso como uma perícia, quando tu recebe um funcionário ou ex-funcionário que está com um quadro de burnout ou alguma outra já patologia psicológica, psiquiátrica, como é que a gente consegue fazer essa diferenciação? A gente até conversou sobre isso há pouco tempo, né? O desenvolvimento de uma ficha clínica para a própria SafeMed. Isso é muito importante. A ficha clínica ela é assinada pelo colaborador. Então, não é uma anamnese em que o médico que faz parte da empresa está falando o que está acontecendo. Então, na ficha clínica, ele vai dizer, está tudo bem, estou passando por isso ou por aquilo, e o médico vai desenvolver o que ele disser que ele está assinalando. Então, isso é um ponto muito importante. Durante as perícias, o que é muito importante é a gente ver a tríade, né? Então, o que pode, dentro do ambiente familiar, que é mais fácil dele simular, porque a gente não tem a presença, né? Pode desenvolver esse adoecimento também, né? Antecedentes mórbidos familiares, né? A gente sabe da capacidade genética desses adoecimentos mentais. Então, é muito importante que a gente também faça essa investigação. E isso cabe muito bem numa ficha clínica. Então, se eu pudesse dar um conselho para cada médico do trabalho que escuta a gente, primeiro, faça uma ficha clínica muito bem elaborada para onde vocês trabalham. Não precisa ser uma ficha clínica muito extensa. Essa ficha clínica tem que ser executada pelo funcionário antes de entrar e ser assinada por ele, para que a gente tenha um material robusto para quando tiver um processo judicial. E com perguntas e questões que faça essa avaliação um pouco sobre o seu quadro, como é que você está de saúde mental naquele momento, ou seja, se eu estou numa situação positiva, se eu estou legal, se eu estou feliz, ou qual tipo de problema eu tenho no dia a dia, para ver se já tem alguma relação, né? O que é muito comum é na ficha clínica, ele não reclamar de nada, não ter um afastamento por CDF e na demissão. CDF, desculpa, um CID psiquiátrico, e na demissão ele conseguiu um atestado após a demissão de um tempo e dizer que isso tem relação com o trabalho. Ô Jorge, você acredita que essa questão de tecnologia, inteligência artificial, geração Y, tudo isso, de certa forma, ele é um elemento colaborativo para que adoeça-se mais por burnout ou outros quadros psiquiátricos na empresa, ou seja, eu estou concorrendo com uma máquina, eu estou concorrendo com um jovem que já é mais antenado até para trabalhar com essa máquina, dar um prompt correto e eu não sei nem o que é prompt, e aí como é que eu fico? Então, assim, você acha que isso também já é um agravador, ou seja, é o vírus que já pode trazer adoecimento? Isso sempre foi, na verdade. Existem casos semelhantes a burnout, mesmo antes do termo existir, né? Quando o jornal começou a ser fabricado, ser executado diariamente, antigamente o jornal ele era semanal, né? Então ele começou a ser feito diariamente pelas novas tecnologias, as facilidades. Isso gerou um adoecimento daquelas pessoas que estavam ali com esgotamento, né? Uma fadiga, né, extrema. Com o passar do tempo, a gente evolui que uma tecnologia, a gente não conseguiu acompanhar uma inteligência artificial, já está vindo 2, 3 na frente que são bem melhores, então a gente tem essa dificuldade. E aí a gente fala sobre gerações. O que eu vejo é que as gerações hoje são mais curtas, né? Antigamente a gente precisava de 20, 30 anos para mudar de uma geração para outra. Hoje, em 10 anos, as gerações são completamente diferentes, né? A gente vem vivenciando hoje gerações que não querem assumir cargos de chefia, com razão. Eu fui superintendente da Alumar por 14 anos. O nível de pressão é absurdo. O adoecimento, não só nessa empresa, mas em qualquer outra, em cargo de gestão,
é muito alto dentro dos cargos de chefia, como eu disse O anteriormente. nível de responsabilidade, né? Muito grande, a quantidade de e-mails que você precisa responder por dia, a quantidade de reuniões. As reuniões, acho que a pior parte da pandemia, após o drama que foi, as perdas, foi o você pode. Porque antigamente, para eu ir para uma reunião, eu precisava andar, ter aquela sala disponível e aí eu fazia a reunião. Hoje não precisa, a reunião é virtual. Então você pode fazer 3, 4 reuniões por dia, sendo que eu fazia 1, 2 semanais. Né? Você pode fazer uma reunião no horário do almoço, porque você pode almoçar enquanto você está olhando o computador. Você pode fazer uma reunião quando você está em casa, porque Você pode ir na esteira, na academia, pelo celular. Inclusive já vi um amigo meu na esteira fazendo a reunião, deu vontade de brigar com ele, mas não posso. Mas isso esse eu posso, mas não devo, né? Então vamos lá, vamos pensando no meu avô, que trabalhou em várias empresas. Alguém chegar para ele e falar assim, cara, tem uma reunião, a gente vai fazer uma reunião só para no dia seguinte a gente está tudo alinhado, uma reunião 10 horas da noite. Hoje é comum para a gente, né? Meu avô ia xingar essa pessoa que cogitasse essa ideia, entendeu? Ele até entenderia se fosse um atendimento, alguma coisa do tipo, algo emergencial e etc. Mas uma reunião, por uma coisa que a gente poderia resolver com uma ligação, com uma mensagem do WhatsApp que a gente conseguiria resolver no dia seguinte. Então, assim, essa celeridade que a gente está tendo hoje em dia é compatível com o nível de afastamento que a gente está tendo. As empresas, como é que ela pode atuar numa consolidação de uma formatação efetiva de um programa que quando a gente fala assim, era interessante a empresa implementar um programa de qualidade de vida, implementar um programa de saúde mental, sempre se tem uma impressão de que a gente está falando de altos investimentos, não é? Mas eu acredito que você tenha já implementado algumas coisas, programas como esse, que não impactam efetivamente em custos altos, mas que até impactam em redução de custos. Com certeza. O programa de saúde mental ele vai de 0 a muito dinheiro, né? A gente tem a impressão que o programa de saúde mental precisa ter uma equipe de psicólogo, psiquiatras, terapeutas ocupacionais e por aí vai, à disposição da empresa. Não é isso. O que eu preciso é de um diagnóstico. Então, eu preciso entender. E o entender precisa de alguém capacitado para isso. Então, eu já executei um trabalho de um programa de saúde mental que reduziu o absenteísmo só com diagnóstico. A partir do diagnóstico, a empresa chegou para mim e falou assim, pode deixar, já entendi. Entendeu? Então, é importante a gente entender se está tendo assédio, né? Se está tendo exageros no eu posso, né? Então, reuniões meio-dia não faz nenhum sentido, entendeu? Reunião fora do horário de trabalho, reuniões para resolver algo que não resolveu na última reunião. Então, regras relacionadas a isso. E isso chama-se psicodinâmica do trabalho. A psicodinâmica do trabalho é uma subespecialidade da medicina do trabalho, né? Em que o profissional da área da saúde vai investigar causas de sofrimento mental. Não é adoecimento, é antes disso. É sofrimento mental. Então, a gente já viu dentro de bancos a parte de eu vou ganhar com o aumento da produtividade, mas se eu atender um funcionário que é de outra agência e ele quiser fazer comigo um PGBL, um VGBL, eu não vou ganhar, quem vai ganhar é outra agência. Isso gera um sofrimento mental para aquele ali, porque ele não vai bater a meta dele, ele vai fazer um atendimento, mas essa meta vai para outra agência. Então, essa meta ser rateada gera aumento de produtividade, porque ele vai entender que ali ele vai ganhar também, que a outra empresa, o outro lado não vai ser beneficiado isoladamente. Isso existem vários casos que foram bem desenvolvidos que aumentaram muito a produtividade. Então, saúde mental é igual à produtividade da empresa. Agora, um programa de saúde mental, uma empresa quer fazer um programa de saúde mental muito robusto, né?
Então, a gente tinha um programa de saúde mental dentro da Alcoa, que foi premiado internacionalmente, né? Que tinham 6 etapas. Então, é um filho que eu tenho muito orgulho de falar, né? Primeira etapa era o treinamento. Era um treinamento para líderes e um treinamento para liderados. A diferença entre treinamentos para líderes e liderados era como é que eu vou ter a percepção de terceiros, o que eu vou fazer em casos de adoecimento mental, como eu devo abordar esse colaborador, como eu falo com relação à medicina do trabalho. É importante para todos, né, o que é assédio, o que é o adoecimento mental, como ocorre o adoecimento mental. Então, muitas vezes a gente tem aquilo, é frescura, é falta de Deus, é falta do que fazer. Não, o adoecimento mental é orgânico, é uma alteração de neurotransmissores no cérebro. O segundo é um teste, né? E aí a gente fazia testes de atenção e testes palográficos, e esses testes geravam feedback individualizado. Então, tinha uma escuta coletiva, que é muito compatível com a psicodinâmica do trabalho no treinamento, e uma escuta individual no feedback. A quarta etapa era através do que eu achava nesse feedback individualizado. Eu repassava para ele e fazia os direcionamentos. Psicólogo, psiquiatra, casos clínicos, já pegamos casos de hipotireoidismo, por exemplo, que gera quadros semelhantes. A quinta etapa foi a coisa mais inovadora que a gente fez, que foi ter testes diários, que era o hemociograma e o e-test, que foram elaborados pela empresa Psique, para que fizesse um rastreio diário daquelas pessoas de alto risco. Então, pessoas com ideações suicidas, depressões graves, transtornos de personalidades em um momento ruim, transtornos bipolares, em mania ou em depressão grave, por aí vai. E aí fazia esse teste, dependendo do resultado, uma psicóloga entrava em contato imediatamente. E a sexta etapa é a etapa mais importante. O que eu vou fazer para não repetir o que eu fiz? É a psicodinâmica do trabalho. Então, o que eu aprendi? Então, a psicodinâmica do trabalho não dá para ser feita com 1 mês de programa de saúde mental. A gente começou a psicodinâmica do trabalho com 1 ano. A gente pegou todos os compilados do que foi ouvido e fala assim, peraí, ok. E aí o que está causando sofrimento mental não mais em Adalberto, em Jorge, mas num conjunto de pessoas? Porque a psicodinâmica do trabalho não é direcionada para uma pessoa, mas para um conjunto. Então, olha, as várias escutas falaram que isso aqui é um caso de sofrimento mental. Vamos embora trabalhar nisso aqui. Vamos criar normas para enviar e-mail, vamos criar normas para envio de WhatsApp, vamos criar normas para quem está de férias e retirar-se do grupo de WhatsApp, não receber e-mail, tirar notificações. Notificações são gatilhos intensos e são reportados por várias empresas, vários funcionários de várias empresas. Então, eu sempre aconselho, inclusive nos meus pacientes, a retirada das notificações. Ninguém liga para a SAMU mandando WhatsApp. Todo mundo liga, olha, estou com uma emergência. Então, se é urgência, liga-se. Né? Então, o pessoal fica com isso. E a gente gera uma dependência gigantesca desse aparelho, do celular, com alterações químicas do cérebro já comprovadas. Então, a gente tem... E engraçado é que quem tem filho fala, não usa muito o celular que faz mal. E a gente não dá esse exemplo. Né? Então, é muito importante a gente entender que se faz mal para a criança, faz mal para a gente também. Então, o trabalho antigamente acabava. Então, a pessoa tinha até vergonha de te ligar com o telefone fixo em casa. Hoje não. Vou mandar só o WhatsApp, só para eu não esquecer de mandar esse WhatsApp amanhã. Veja isso amanhã. Aí a pessoa já vê, já fica com aquilo na cabeça, já não dorme direito. No dia seguinte está estressado, com produtividade baixa porque não dormiu. Tu falaste uma coisa aí que eu falo como testemunho. Eu posso estar até dormindo no sono melhor que tem, aí entra no sonho. Uma das tarefas ou das dores de algum dos meus clientes que eu tenho que ajudar a resolver, pronto, acordei, perdi o sono, já sou outra pessoa. Mas eu não estou ainda com o diagnóstico fechado não, né?
Mas uma coisa que eu aprendi contigo é tudo que tu faz, tu anota. Isso para uma cabeça ansiosa como a nossa, uma cabeça que funciona a 1000 por hora, é muito importante, porque às vezes a gente perde alguma coisa e isso gera um sofrimento. Cara, eu estava com uma ideia tão boa, perdi essa ideia tão boa. Então, uma vez a gente conversando, tu me mostraste uma coisa. Qualquer demanda que tu faz por dia, tu escreve, faz uma linha no Word. Qualquer demanda. E depois tu vais retornando para ver, será que essa ideia saiu do papel? O que eu posso fazer para voltar? Isso é muito importante, principalmente para quem tem um pensamento muito acelerado, que vai perdendo, né? Porque outras ideias vão surgindo no meio do caminho. Isso gera uma tranquilidade. E está em 182 páginas já. A parte, qualquer patologia como essa, o lazer que essa pessoa tenha, seja um consumo de uma taça de vinho ou de uma garrafa de vodka ou qualquer outra bebida, isso como uma terapia, ou isso pode ser, na verdade, um agravante ao quadro clínico dele? Isso provavelmente é uma fuga, né? Então, quando a gente fala sobre alteração de dopamina, a perda de prazeres, né, eu acabo tendo compulsões por pequenos prazeres. Então, eu não sinto mais prazer em ir à praia, em estar no meu trabalho, em estar com os meus familiares. Eu vou procurar em forma de compulsão. Compulsão alimentar, compulsão pelo uso excessivo do celular, compulsão por álcool, por cigarro, por compras, por aí vai. Então, é muito comum o alcoolismo ser uma comorbidade, uma consequência e não a causa principal, né? Então, quando a pessoa só sente felicidade quando bebe, provavelmente ela está com essa compulsão por pequeno prazer que o álcool traz. Só que isso piora a química cerebral. A ressaca é um resultado disso. Então, é muito importante a gente entender, porque muitas vezes o paciente chega com a queixa principal do álcool, mas a gente vai entender ele já tinha uma depressão anterior, né? Ele já tinha um transtorno de ansiedade. Então, é muito importante. Eu sempre deixo 5 pilares de saúde mental para os meus pacientes, né? O primeiro é inegociável, que é a atividade física. Já é comprovado que 1 hora de atividade física equivale a um comprimido de sertralina, né, de 50 miligramas. Hoje, com o teu CrossFit, eu sei que se você não for, você vai sentir. Eu sei que no início deve ser difícil, mas com o passar do tempo isso gera uma dependência boa, porque há um aumento de serotonina durante a prática da atividade física. 2, a redução do uso do celular. Então, não tem como fazer um tratamento de saúde mental utilizando 6, 8 horas de celular por dia. Vamos pensar que a gente dorme 8, 6 a 8 horas a gente está com a cara enfiada no celular. 3, higiene do sono. Horário para acordar, horário para dormir. Se preparar 2 horas antes para dormir, deixar o celularzinho longe, botar uma coisa leve para assistir. O item 4 é respeitar o corpo. Coisas que geram angústia, séries, filmes, até músicas que remetem ao momento do passado, grupos de WhatsApp, noticiários. A gente tem que evitar nesses momentos ruins. E o 5º é o mais difícil para quem está no momento ruim. É uma musculação do cérebro. Então, nosso cérebro, nesse momento, tende a ser muito negativo. Alguém chega assim, Adalberto, tem um negócio para te contar, mas eu vou bem ali rapidinho. Aí você só pensa que é coisa ruim, não é? Já pensa em milhares de coisas ruins. Então, o exercício que eu passo para meus pacientes é a gratidão. Então, acorda, agradece a 5 coisas. De preferência, tem um caderno da gratidão. Por que esse caderno? Porque em algum momento você abre aquele caderno, quando você estiver num momento ruim, você vai limitar aquele problema, porque dentro da cabeça o problema é gigantesco, né? Então, a gratidão não só do ponto de vista religioso, religião é importante, faz parte das 7 saúdes, mas do ponto de vista de positivar o cérebro e limitar o tamanho daquele problema dentro da cabeça da gente. Que bom, tem assunto, né? Para encerrar, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje o burnout, ele seria uma das principais causas de doenças psiquiátricas mais fortes, mais complexas? Com certeza. Com certeza, para os que estão trabalhando, principalmente meio corporativo. E eu ainda vou mais além.
é também responsável por adoecimentos físicos. Um paciente, para chegar num psiquiatra, geralmente ele passa por 2, 3 especialidades antes. Ortopedia. Ele tem somatizações cardíacas, somatizações respiratórias, intestinais, diarreia, pirose, né, queimação, qualquer especialidade ele passa antes. Candidíase de repetição, ejaculação precoce, dificuldade de ereção, urologista, ginecologista, qualquer especialidade a pessoa vai passar antes de ir ao psiquiatra, porque ele prefere que o problema seja do soma, né, do corpo, por isso a somatização, do que da mente. Então, é muito importante que a empresa entenda que ela não está adoecendo só a cabeça, mas está adoecendo o corpo também. E quando a gente vê vários afastamentos por motivos diferentes, a gente já liga um alerta. Ali tem um problema mental. E fica a dica, né, gente? Assim como a gente aí faz os programas de controle auditivo, a gente faz os programas de Lé e Dort, né, de ergonomia, cabe agora a gente pensar e refletir nos programas de saúde mental. E fica a dica aí, doutor Jorge. Muito obrigado, Jorge, pela contribuição hoje, e que saiba que a gente vai te convidar mais vezes para esse assunto e outros assuntos, tá bom? Eu que agradeço, é sempre bom falar sobre isso, o tempo passou muito rápido, falar sobre isso é sempre gratificante para mim, e eu estou à disposição sempre que vocês precisarem. Obrigado, siga aí o canal, viu, gente?